Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Após 11 dias de greve dos caminhoneiros, todas as estradas mineiras estão desbloqueadas. Em BH, ainda tem postos sem combustíveis e motoristas precisam ter paciência para enfrentar as filas. Restaurantes precisam ser criativos para mudar o cardápio, porque muitos alimentos estão em falta. Por causa da greve, 244 cidades mineiras entraram em situação de emergência. No futebol, o Cruzeiro venceu o Palmeiras e o Atlético se esforçou, mas foi superado pelo Sport. A série Malas Prontas nos leva para um passeio à Cidade das Rosas. Fiéis criam tapete colorido para a celebração de Corpus Christi na capital. E como hoje é quinta-feira, tem dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. As estradas mineiras já estão liberadas após 11 dias do início da greve dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal ainda está fazendo o levantamento das multas aplicadas aqui no estado. O motorista autônomo que insistiu em permanecer estacionado às margens da rodovia foi multado em R$10 mil. Já as empresas foram multadas em R$100 mil. Os caminhões-tanque já estão se deslocando sem escolta policial no interior do estado. Segundo a Minas Petro, ainda deverá levar alguns dias para que diesel, álcool e gasolina cheguem na quantidade necessária. Na capital, nem todos os postos estão com estoques normalizados e teve gente que dormiu na fila. Neste posto da região centro-sul de BH, o caminhão-tanque chegou por volta das 9 da manhã. Um alívio para o Leandro, que ficou quase 12 horas na fila, sem saber se ia conseguir abastecer. Passei a noite aqui. Foi muito frio, eu trouxe uma coberta, trouxe 2 blusas de frio e por aqui eu fiquei. Muita gente já não tinha mais nenhuma gota de combustível e estava empurrando o veículo na fila. Maxwell até chegou perto do posto, mas a gasolina acabou. Acabou. Ou seja, não deu nem para chegar no posto direito. Não deu não. Eu tive que ficar na fila, marcando o lugar do carro. E quando foi a vez dele, deu aquela empurrada para chegar na bomba. Meu parceiro, pode encher até o talo, viu? Deixa eu derramar aí. Não pode desperdiçar não. Pode desperdiçar não. Em alguns postos, só era possível abastecer até R$100 por veículo. Este da Avenida Tereza Cristina, região noroeste da capital, tinha diesel, etanol e gasolina, mas a fila estava interminável. Segundo o Minas Petro, a situação aqui em Belo Horizonte deve se normalizar até a noite desta sexta-feira. Mas no interior, este tempo pode levar até uma semana para que tudo volte ao normal. William apostou na sorte. Ele chegou a este posto às 5h30 da manhã e 6 horas depois recebeu a notícia de que não havia previsão de abastecimento. A gente depende do combustível, né? Chegou aqui que horas? 5h30 da manhã. E está até agora esperando um caminhão parar aí. Sem previsão nenhuma. Nenhuma. Tem combustível ainda, não? Não. Então daqui também não tem jeito de você sair. Não tem, não. Como não tem jeito, é melhor ficar parado na fila. É melhor ficar esperando. Teve gente que não conseguiu esperar e desistiu. Sentimento de decepção. Esperou muito e não vai conseguir abastecer. Hoje não. Os petroleiros de Minas Gerais continuam em greve apesar da decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que na terça-feira julgou a greve ilegal. E ontem a multa diária passou para R$2 milhões. Os petroleiros realizaram uma assembleia na manhã de hoje em frente à refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Grande BH. Os trabalhadores reivindicam a redução dos preços de gás, de cozinha e dos combustíveis. O Sindicato dos Petroleiros disse que ainda não foi notificado da decisão do TST. As empresas que dependem de alimentos frescos para trabalhar estão precisando ser criativas para manter o cardápio, já que os fornecedores ainda não conseguiram colocar as entregas em dia. Para manter a variedade de frutas do cardápio, a dona deste restaurante em Belo Horizonte recorre a produtores próximos à região metropolitana. No buffet, ainda não tem ovo e há poucos tipos de hortaliças. O maior problema são os preços que subiram. Eu estava pagando um saco de laranja na faixa de 30, 35, já bateu em 80. Você passa a pagar os insumos mais caros e ainda tem a logística de conseguir insumos em locais diferentes. Então, só de gasolina e tempo, a gente teve que circular muito para conseguir ao mínimo. Neste outro restaurante, a escolha do menu depende dos preços dos sacolões. Hoje, a batata foi substituída pela abóbora.
E no lugar do suco de laranja está sendo servido o de abacaxi. Eu tenho que pesquisar, tenho que ir em vários lugares para olhar como estão os preços e usar a criatividade. Olhar o que tem, transformar, trocar, pegar e mexer mesmo no cardápio. Já os donos de padarias não sentiram tanto desabastecimento. Nesta, a produção de 3 mil pães por dia segue normalmente. Como os fornos são elétricos, a falta de gás de cozinha não afetou a produtividade. Aqui nesta padaria não falta nenhuma matéria-prima. Normalmente o estoque é mais alto, para durar pelo menos um mês. E alguns produtos, como a farinha de trigo, já estão sendo repostos. Hoje também chegaram várias caixas de ovos e muito leite. A empresa está usando os próprios veículos para comprar dos fornecedores. A partir do momento que o cliente percebeu que poderia faltar, ele veio até nós. E a partir do momento que ele chegou aqui e encontrou o produto, o consumo foi maior. Eu diria em torno de 10% a 15% de aumento. Então, para a gente foi uma alegria. E a greve no metrô de BH continua. Nesta quinta-feira, as 19 estações ficaram fechadas. Na sexta-feira e no sábado, o metrô vai circular apenas entre 5h30 da manhã e 9h30 da manhã. A Justiça concedeu à CPTU, a Companhia de Trens Urbanos, uma liminar que exige que os metroviários cumpram escala mínima de 80%, mas a categoria ainda não se posicionou. A empresa fez uma contraproposta, mas segundo o Sindicato dos Metroviários, não há garantia de dissídio retroativo nela. No domingo, o metrô também não vai funcionar. As consequências de 11 dias seguidos da greve dos caminhoneiros são sentidas em centenas de cidades mineiras. O repórter Diogo Ramalho conversou com o comando da Defesa Civil e traz as informações. Do último boletim divulgado ontem pela Defesa Civil até as últimas atualizações de hoje, o número de cidades mineiras em situação de emergência saltou de 187 para 244 e o número de municípios em estado de calamidade pública pulou de 22 para 37. Primeiro a gente vai saber com o coronel Fernando Antônio Arantes, ele é coronel da Defesa Civil e também coordenador do gabinete de crise, a diferença entre cidades em situação de emergência e com estado de calamidade pública. Fernando, responde para a gente, por favor, qual que é a diferença entre essas duas situações? A diferença básica está na capacidade de resposta que o município tem diante de um desastre. Se a capacidade de resposta dele for uma capacidade parcial, onde que ele consegue com os meios do próprio município estabelecer e precisa simplesmente de um auxílio, nós estamos falando de situação de emergência. A calamidade pública é uma capacidade de resposta mais plena, onde que o município ele já não tem mais recursos, ele precisa totalmente de uma ajuda externa, seja do Estado, seja da União. E quais são os critérios avaliados para se decretar situação de emergência e também o estado de calamidade pública? Na verdade, é o seguinte, nós temos duas perspectivas básicas, né? A perspectiva básica é que o município ele quer alcançar uma situação jurídica especial. Essa situação jurídica especial faz com que o município ele tenha condição de trabalhar o seu orçamento de uma forma mais dinâmica, onde que ele não precisa de estabelecer um processo licitatório, ele fica logicamente submetido depois a toda a parte de comprovação contábil disso. E outro aspecto é em relação à capacidade de aporte, de apoio. Nesse caso nosso especificamente, a gente tem que deixar bem claro que nós não estamos tratando de um desastre propriamente dito na concepção de defesa civil. Estamos tratando de um movimento que interrompeu os abastecimentos dos municípios e aí todo o aporte dado pelo governo do estado foi justamente com a criação do gabinete de crise. O governador entendeu que era necessário startar o gabinete de crise para poder fazer com que o estado de Minas Gerais, através dos seus órgãos articulados pela defesa civil e mais presente pela Polícia Militar de Minas Gerais, pudessem estabelecer o reabastecimento desses municípios afetados. Entre as cidades em situação de emergência, cidades mineiras, estão Itabira, Tiradentes, Sete Lagoas, Santa Luzia, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberaba. Lembrando que são 244. Já entre as 37 que estão em situação em estado de calamidade pública, estão Lavras, Arcos, Monte Carmelo, Paraopeba, Araçuaí e Frei Inocêncio. O movimento começa a voltar ao normal na Ceasa Minas, mas os comerciantes já calculam os prejuízos. Os caminhões não paravam de chegar na central de abastecimento de Minas Gerais. Centenas de lojas ficaram o feriado todo abertas para que toneladas de mercadorias fossem descarregadas. Aqui nessa loja o trabalho começou cedo com a chegada de 3 caminhões carregados com 40 toneladas de mercadorias que vão ser distribuídas para 10 redes de supermercados. Só de inhame,
e pimentão foram quase 400 caixas. O galpão, que ficou vários dias sem ter nada para vender, aos poucos volta a ficar cheio. 50% das nossas redes do abastecimento voltou ao normal. No máximo, quarta-feira, vai voltar 100%. Os ovos também voltaram a aparecer em grande quantidade nesta loja, que ficou fechada por 5 dias por causa da greve dos caminhoneiros. A expectativa agora de muitos comerciantes é para a chegada do restante da mercadoria, que ainda está presa nos bloqueios nas estradas. Nós temos 2 caminhões para chegar amanhã. Mais uma semana, 15 dias, volta normal. Muitos caminhoneiros já saem da central de abastecimento direto para outra viagem. A Denilson está voltando para o interior de São Paulo. Veio com 800 caixas de limão. Eu vou voltar para lá, carregar 800 caixas de novo e trazer para cá, descarregar a segunda. Este caminhão saiu da Paraíba há 13 dias, carregado com 15 toneladas de abacaxi. Só chegou hoje a Minas Gerais por causa da greve. Pelo menos 30% da mercadoria estragou e vai ter que ser jogada no lixo. Ainda tem mais 2 caminhões nossos para chegar ainda. O prejuízo não para por aqui, ele continua. E agora nós mudamos de assunto para falar de 2 suspeitos que morreram na tentativa de um assalto a uma agência bancária na cidade de Fortuna de Minas, região central do estado. Segundo a polícia militar, 5 ladrões encapuzados e armados invadiram a agência. Quando a polícia chegou, houve tiroteio. Moradores foram feitos reféns. Os suspeitos baleados foram levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia apreendeu várias armas, munições e mais de R$30 mil em dinheiro. 3 suspeitos estão foragidos. 350 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência dos males causados pelo cigarro. Neste Dia Mundial Sem Tabaco, especialistas tentam conscientizar a população sobre a gravidade desse vício. Esse pontinho preto corresponde a um câncer de pulmão em estágio inicial. Mais de 31 mil novos casos da doença devem surgir esse ano, segundo o INCA. E apesar de ser a mais comum entre as doenças causadas pelo tabagismo, essa está longe de ser a única. O ato de fumar leva a 3 grandes problemas: o aumento da frequência de tumores na boca, na garganta, no nariz, em todo o pulmão. Aumenta a frequência de obstrução das artérias coronarianas, leva ao aumento do infarto do miocárdio e das artérias cerebrais, levando ao derrame cerebral. E, em terceiro lugar, a maior causa de impotência sexual masculina e de infertilidade feminina. E quando as doenças relacionadas ao tabagismo não são descobertas precocemente, o tratamento fica bem mais complicado. São 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo, no Brasil, 350 mil. O número de fumantes no país diminuiu 50% nos últimos 20 anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Porém, 18 milhões de brasileiros ainda têm o hábito de fumar. Com tantas campanhas de conscientização, por que será que pode ser tão difícil parar? É relativamente recente essa ideia dos malefícios do cigarro, né? Então, o cigarro também funciona como um elemento de diminuição do apetite e também dá uma certa tranquilidade a quem fuma. E é necessário, na maioria dos casos, você ter uma assistência médica específica, participar de um programa de abandono progressivo do cigarro, e hoje existem medicações que ajudem a parar de fumar. Mas muita gente acaba parando de fumar no susto. Foi o que aconteceu com a Cláudia, fumante por mais de 30 anos. Ela parou há 4 meses. O motivo é esse aí, a descoberta de um aneurisma cerebral. Como a gente nasce com uma deficiência na parede da artéria, o cigarro, com certeza, contribuiu para que ela estourasse e formasse o aneurisma. Para parar de fumar, especialistas recomendam, em primeiro lugar, a busca por uma vida mais saudável. Fácil não é, mas pensar nos benefícios que não vêm só a longo prazo ajuda. Melhora o apetite, né? O olfato, é impressionante. A gente dorme melhor, né? Vive melhor no geral, sem dúvida. Nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco você vai conferir todos os detalhes da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, resultado que fez o time celeste subir para a 6ª posição no Campeonato Brasileiro. Estamos de volta com as notícias do futebol. O Cruzeiro subiu 4 posições na tabela do Campeonato Brasileiro após a vitória por 1-0 sobre o Palmeiras ontem à noite no Mineirão. Primeiro tempo truncado para Cruzeiro e Palmeiras. Basicamente uma chance para cada lado. Pela Raposa foi depois dessa bela triangulação de ataque que Sassá errou no cabeceio e desperdiçou.
Já para o Verdão, foi na cobrança de falta de Vitor Luiz, que Fábio defendeu. Na segunda etapa, Roger Machado colocou o Johan no lugar de Lucas Lima e o Palmeiras melhorou. Fábio teve que mostrar serviço nesse chutaço de Dudu. Mas foi o Cruzeiro que marcou. Robinho jogou a bola para a área. Rafael Sobis interceptou, girou certinho e bateu no contrapé de Jailson. 1-0. 10 minutos depois, Sobis só não repetiu a conta porque Jailson fez boa defesa. Depois disso, o Palmeiras tentou uma pressão, mas o time mineiro segurou bem lá atrás. Enquanto o Palmeiras chegou à sua segunda derrota consecutiva, o Cruzeiro emplaca 2 vitórias seguidas. No elevador do Brasileirão, a Raposa subiu 4 posições. O Verdão desceu 3. Sabemos que a nossa equipe tinha capacidade, qualidade para estar nas primeiras colocações e que esse fato não estava acontecendo porque tivemos que fazer algumas escolhas de preferência, de prioridade. E agora a gente pode se dedicar integralmente a essas últimas rodadas do Brasileiro. O Atlético perdeu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. A derrota por 3-2 ontem à noite para o Sport, na Ilha do Retiro, fez o Galo descer 4 posições na tabela, caindo para o 7º lugar. Nosso repórter Diogo Ramalho já está conosco aqui no estúdio para analisar essa partida. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Inácio. Boa noite para todo mundo. O que você analisa no desempenho do Atlético? Olha, Inácio, o Thiago Largue vai ter que encontrar onde é que o Atlético se perdeu, né? Porque há poucas rodadas liderava o Campeonato Brasileiro, aí perdeu para o Flamengo, perdendo bastante gols durante a partida. Ontem, contra o Sport, não jogou tão bem assim como jogou contra o Flamengo, mas também teve a vitória nas mãos. 20 minutos do segundo tempo, vencia o jogo por 2-1, depois o pênalti sofreu a virada. Então, é nítido que o Atlético caiu e o futebol caiu também. Tá bom. E agora o América está em campo neste momento, gente, jogando contra o Corinthians em São Paulo e acabou de levar um gol, 1-0 para o Corinthians. O jogo começou às 6 da tarde, as equipes já estão aí no segundo tempo. Diogo, pelo que rolou até agora, quer dizer, o América conseguiu segurar o primeiro tempo todo que o Corinthians não fizesse um gol e agora já levou um gol. Você acha que tem esperança para uma vitória? Olha, esperança, eu acho que se tiver um empatezinho está de ótimo tamanho. O América estava bem, perdeu para o São Paulo, perdeu a confiança, segurou os primeiros 45 minutos, mas jogar contra o Corinthians é muito difícil. São 3 desfalques importantes. João Ricardo, também Leandro Donizete e o He-Man no ataque, então complica bastante. Tá certo, amanhã a gente traz o resultado. Obrigada, Diogo. Obrigado, um abraço. A cidade mineira, conhecida como a Cidade das Rosas, perfumada e florida, fica a 175 quilômetros de BH. O Malas Prontas nos leva para conhecer as estufas de Barbacena, uma tradição em muitas famílias. As igrejas e construções no estilo barroco chamam a atenção em Barbacena, no Campo das Vertentes. Mas é a delicadeza das flores que encanta os visitantes. As rosas deram fama à cidade na década de 60 e até hoje são mantidas com carinho pelos moradores. Em algumas famílias, a tradição atravessa gerações. Já há uns 50, 60 anos, desde a época do meu avô, que foi passado para o meu pai e que veio a ser passado para mim. O clima ameno e a altitude favorecem o cultivo de rosas aqui em Barbacena. Só esta chácara produz 1,5 milhão de hastes por ano e distribui flores por todo o Brasil. São 10 estufas e 80 mil roseiras. A colheita é feita quase todos os dias, principalmente nesta época do ano, quando a produção triplica. Depois do corte, as rosas são cuidadosamente selecionadas. Elas recebem um conservante e são armazenadas numa espécie de geladeira. Ali tem que ter o máximo de dedicação, porque é ali que sai a qualidade final da rosa. Então ali tem que ter muito carinho, muita dedicação, sabe? A gente está sempre trabalhando a qualidade final. Barbacena produz 530 mil toneladas de flores, segundo a Emater. E não são apenas as rosas que se destacam por aqui. Árvores frutíferas e plantas ornamentais também são cultivadas na região. Neste mercado, por exemplo, há 400 espécies diferentes. Eu acredito que quando começou com as rosas, eu acho que foi o primeiro passo, né? E aí a pessoa começa com a rosa. Aí a pessoa procura uma rosa, procura um cravo, procura uma árvore e daí vai. Fora a parte nativa que tem de árvores, né? E daí vem essa procura. Eu acho que a demanda veio daí.
O Mercaflores foi criado para incentivar o comércio de plantas na cidade. 6 produtores trabalham juntos no lugar, que ficam num ponto estratégico. Para dar uma identidade, um endereço para as pessoas que vêm até Barbacena, e por Barbacena ser conhecida como cidade das rosas, das flores, ter esse espaço para atender essa demanda. Também para agrupar os produtores, né, de forma que haja um volume de produção suficiente para atender demandas de outras regiões, de outros estados e até mesmo de outros países. As estufas onde as rosas são cultivadas também despertam a curiosidade de quem passa pela cidade. Por isso, alguns dos produtores decidiram abrir as chácaras para visitação. Desperta nas pessoas também esse senso de cuidar das flores, de levar essas flores para as suas casas, né? Porque eu acho que isso é muito importante. A gente ainda precisa de crescer nessa direção. E o mercado, então, é um ponto estratégico para as pessoas chegarem aqui e planejarem as suas visitas para outras unidades produtoras do município de Barbacena e de nossa região como um todo. E a seguir vamos mostrar a beleza do tapete criado por fiéis para o Corpus Christi em BH. Veja agora os destaques da agenda cultural com a Luciana Viana. Os adorados gnomos de Jardim, Gnomeu e Julieta, estão de volta para uma aventura totalmente nova em Londres. Quando os dois chegam à capital inglesa com amigos e família, a maior preocupação é preparar o novo jardim para a primavera. Porém, eles logo descobrem que alguém está raptando gnomos por toda a cidade. O mistério levará a uma aventura exuberante. Também no cinema, Juca, dono de um quiosque no litoral de São Paulo e que só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele não quer saber de responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas a vida dele toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana deixa com ele um bebê e desaparece. A partir daí, muita confusão, momentos de fofura, comédia e aventura. No teatro Eu Comigo Mesmo, histórias engraçadas cômicas da vida do comediante Rafael Portugal, ator do canal Porta dos Fundos, que desembarca aqui em Belo Horizonte. Mistura de humor, agilidade e criatividade no stand-up. Ainda no palco, um espetáculo de humor nos moldes de um jogo mata-mata, improvisado entre comediantes. É o Ultimate Trocadilho Championship. BH recebe também o espetáculo Silêncio.doc, monólogo com roteiro e atuação de Marcelo Várzea. A história traz à tona um homem que tenta se recompor e decifrar enigmas após sofrer uma repentina separação amorosa. Com pitadas de drama e comédia, o personagem conta reflexões e pensamentos e tenta se encontrar em meio às transformações sociais atuais. A cantora Vanderleia desembarca neste fim de semana em Belo Horizonte com o musical 60 Década de Arromba, espetáculo que carrega a essência da Jovem Guarda e reúne documentário, teatro e música no Sesc Palladium. Programe-se, divirta-se. A celebração de Corpus Christi reuniu centenas de fiéis hoje em Belo Horizonte. Quase 1 quilômetro de extensão de criatividade e dedicação. Por este tapete de serragem, fiéis passarão em procissão. Frederico e Henrique. Esta é a primeira vez que os dois participam de forma voluntária da confecção dos tapetes. São quase 3 horas da tarde e eles chegaram aqui às 7 horas da manhã. Além de estar contribuindo para a comunidade, de ter um belo trabalho na cidade e trazendo até outras pessoas para conhecerem, visitarem, mas também não deixa de ser um ato de fé também, porque a gente acredita que isso realmente engrandece, né, o ser humano. O trabalho é admirado. Eu achei muito bonito, eu nunca tinha visto, apesar de ser católica, é a primeira vez que eu vejo essa manifestação, só por televisão que eu havia visto, e é muito bonito, é tocante. A festa de Corpus Christi é celebrada cerca de 60 dias após a Páscoa e acontece em referência à quinta-feira da Semana Santa, quando os fiéis se reúnem para lembrar a última ceia de Jesus com seus discípulos. Dia de oração, reflexão e fé. Nesse momento delicado que nós estamos vivendo no Brasil, é um chamamento para um novo tempo, para sinceridade, transparência, honestidade
e a coragem de a gente priorizar aquilo que é a promoção da vida igualmente de todos. Nos jardins da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, a celebração eucarística e a fé em evidência. Na crise, na tempestade, é a fé, o olhar em Cristo, né, que não deixa a gente se abalar. E a 16ª Torcida de Deus, que seria realizada no domingo no Estádio do Mineirão, na Pampulha, foi cancelada pela Arquidiocese de BH e transferida para o ano que vem por causa da greve dos caminhoneiros. Nós voltamos amanhã. Boa noite.